Abra aí sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15. Vamos dar continuidade à série. E deixa aí aberto, tá? Hoje nós vamos lá no finalzinho do capítulo 15. Eu queria chamar um pouco da sua atenção aqui. Olha para mim, por favor. Nós acabamos de passar pela metade do livro de Atos, semana passada com o pastor Léo. E nós vimos um momento de extrema importância para a igreja. A tomada de decisão a partir do concílio, onde a igreja viu um fator crucial para a unidade do evangelho, a salvação unicamente em Cristo Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade, iremos ver do capítulo 15, do verso 36 até o verso 41. Iremos adentrar também no capítulo 16, do verso 1 até o verso de número 5. Esse vai ser o nosso texto de hoje. E o que está diante dos nossos olhos, irmãos, esse texto que vamos ler hoje, Lucas, ele é inspirado por Deus em relatar também um detalhe delicado na vida de Paulo e Barnabé. Nós vamos ver aí que houve uma separação entre a equipe missionária. Não só isso, Paulo está iniciando agora também nesse texto a sua segunda viagem missionária. Então não se perca, tá? Paulo terminou a sua primeira viagem, agora ele vai iniciar a sua segunda viagem missionária. E a ideia principal desse texto, do que vamos ler hoje, é que Lucas quer nos mostrar que a igreja de Cristo continua crescendo, mesmo em meio às desavenças internas. Vou repetir. A ideia principal de Lucas é nos mostrar que a igreja de Cristo continua crescendo, mesmo em meio às desavenças internas. Tá bom? Antes de lermos o texto, deixa eu te contar uma história também. No século XIX, mais ou menos, no Brasil, tivemos algumas tentativas de implantar o protestantismo, mas foi falha. Alguns missionários da França, mas não deu certo. Nessa época, o Brasil era oficialmente um país católico. E eles enfrentaram algumas barreiras e não conseguiram implantar o protestantismo. Mas em específico, em 1855, chegou um missionário um pregador escocês chamado Robert Calley. Irmãos, eu não sei falar tão bem o nome dele, então vou chamar de Calley, tá? Depois você pesquisa. E ele fundou uma igreja na capital do Brasil na época, que era o Rio de Janeiro. Logo, um pouco tempo depois, chegou outro missionário, com o nome de Simonton, e também fundou uma igreja na capital do Rio de Janeiro. Eles tinham muitas coisas em comum. Eles tinham a mesma herança da fé reformada, eles trabalhavam na mesma cidade, eles enfrentavam as mesmas barreiras, eles tinham o mesmo apreço pelas persuasões calvinistas, ambos se davam muito bem. Eram amigos, mas em um certo momento da história, ambos têm uma desavença. E não sabemos qual é o real motivo que causou isso, mas tem um momento que Calley escreve até uma carta anônima, falando para Simonton sair da cidade, falando que ele estava atrapalhando o seu trabalho naquele campo. E essa história tem um desfecho, Simonton sai e eles se dividem também. E deixa eu te perguntar, você acha isso estranho? Gente com o mesmo Senhor, pessoas com a mesma linhagem, com a mesma intenção, enfrentando as mesmas barreiras, se desentendendo? É um pouco esquisito sobre isso, né? É estranho pensar sobre isso. Contudo, irmãos, não sabemos o que aconteceu, mas o evangelho se espalhou. O protestantismo também no Brasil, somos prova disso. E o nosso texto de hoje irá nos ajudar a entender acerca dessas coisas, como pessoas que se amam, que amam o Senhor, enfrentam os conflitos. E apesar desses conflitos, iremos ver como a igreja de Cristo avança, apesar das circunstâncias que por muitas vezes não são favoráveis. Então nós iremos ver esse texto hoje, e eu dei um tema para o meu sermão: crescimento em meio às desavenças. Iremos ver o crescimento em meio às desavenças. Iremos ver isso em específico em 2 pontos. Está aqui projetado já. Então iremos ver
do capítulo 15, do verso 36 até o verso 41, que na vida cristã temos desavenças. Depois, já no capítulo 16, do verso 1 até o verso 5, iremos ver que na vida cristã seguimos trabalhando apesar das desavenças. Eu quero convidar você a olhar para a sua Bíblia e ler o texto comigo. Atos, capítulo 15, versículo de número 36. Com reverência, acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a se separar. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso o circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Verso de número 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Que Deus nos abençoe. Então, o primeiro ponto, na caminhada cristã, temos desavenças. Isso é normal. E como eu falei, estamos aqui logo após o concílio de Jerusalém. A Bíblia, ela não fala quanto tempo se passou até isso acontecer. Se você olhar comigo, no verso de número 36, diz que é alguns dias depois, logo no início. Ela não é exata em dizer, mas ela nos diz que foi alguns dias depois. A igreja tomou uma decisão doutrinária de muita importância para os gentios, e vimos a igreja funcionando pela unidade do Evangelho. Então agora Paulo tem uma ideia com Barnabé. Eles querem retornar mais uma vez e fortalecer aqueles irmãos que eles tinham plantado essas igrejas naquela região. Perceba que não é a primeira vez que Paulo fala sobre isso. Paulo aqui, ele já havia escrito a carta aos Gálatas, e agora não só a carta aos Gálatas, mas ele tinha um aval do concílio da igreja confirmando aquilo que ele tinha escrito. Um outro detalhe interessante sobre isso é percebermos, irmãos, o coração pastoral de Paulo. Não só nessa carta, tá? Não só nesse momento, mas em tantas outras cartas de Paulo, a sua preocupação com a igreja do Senhor, em voltar, em fortalecer os irmãos, em cuidar dos irmãos. O apóstolo Paulo, de fato, ele amava a igreja do Senhor. E deixa eu te falar, não eram igrejas fáceis. Não era tão fácil assim, mas isso não impedia o apóstolo do Senhor de amar a igreja de Cristo. Por isso que ele tem esse interesse em voltar e fortalecer esses irmãos. Mas então um fato interessante acontece. Olhe comigo o verso de número 39 do capítulo 15. Houve entre eles tal desavença, ou talvez em alguma outra tradução, tal contenda. Algo interessante aconteceu na história, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Irmãos, o significado dessa palavra no grego, ela quer dizer uma discussão calorosa. Essa tal contenda, essa desavença. O que eu sei, eu não sei como foi essa discussão, mas eu sei que não foi nada bonito. Talvez eles gritaram entre si. Foi algo que não foi bonito de se ver. E deixe-me te lembrar que estamos falando de quem? Paulo, o apóstolo do Senhor. Não só Paulo, lembra, é Barnabé, o filho da consolação, homem piedoso. Os dois são baluartes da igreja, homens importantes. Não só para essa igreja, mas tanto para o gentio como para os judeus, figuras importantíssimas. E lembre também que esses dois eram muito amigos. Foi Barnabé que apresentou Paulo à comunidade judaica. Foi Barnabé que, juntamente com Paulo também, enfrentaram causas pelo Evangelho. Apedrejamento, perseguições, eles enfrentaram tudo por causa do Evangelho. Mas eles estavam diante deles
um dos maiores problemas: a desavença, a discordância. E qual foi o motivo dessa contenda? Se você olhar comigo o motivo dessa contenda, está no verso de número 37, olha comigo. O motivo dessa contenda diz assim: e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Esse foi o motivo. E diz que Paulo se opôs a isso. Paulo não queria. No verso 38, a palavra vai dizer: mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. O motivo dessa contenda tem um nome: João Marcos. E deixe-me te lembrar que esse João Marcos é aquele que seguiu Paulo e Barnabé na primeira viagem. Nós já passamos pela primeira viagem e João Marcos acompanhou. Mas em algum momento, depois que eles passaram por Chipre, João Marcos abandonou a equipe. Abandonou Paulo e Barnabé. E Lucas, meus irmãos, não nos diz o motivo. Eu também não quero ficar citando qual foi a possibilidade, porque Lucas não nos diz. Mas deixe-me te propor uma coisa. Talvez você pense: João Marcos abandonou ele, o que aconteceu? E alguns comentaristas vão dizer que João Marcos era covarde, que ele não queria enfrentar as batalhas da viagem missionária. Mas deixe-me te propor pensar de maneira diferente. Esse mesmo jovem, ele viu Tiago morrer a fio de espada. Ele viu também Estevão ser morto. E provavelmente ele viu Jesus ser crucificado. Eu quero sugerir para que não pensemos que João Marcos é um covarde. Sabe qual é a verdade? É que essas viagens missionárias, elas não eram um mar de rosas. Elas tinham dificuldade. Elas eram difíceis. Às vezes demorava dias, frio, intenso. João Marcos não era um covarde. Eles passaram por tantas e tantas dificuldades. Paulo e Barnabé. E agora tem uma discussão à sua frente. E olhando para isso, nós costumamos pensar quem está certo ou quem está errado na discussão. E deixe-me te propor os dois casos. Primeiro, talvez o motivo dessa contenda é João Marcos, mas a inflexibilidade de Paulo. E não dar outra chance para esse jovem. E não perceber que ele pode ter mudado. Talvez Paulo foi inflexível demais em aceitar aquele jovem de novo na equipe missionária. Ou talvez Barnabé era primo de João Marcos. Paulo possa ser que ele tenha achado que Barnabé estava passando pano para João Marcos. Achando que Barnabé poderia estar fazendo pouco caso do que aconteceu. Irmãos, a inflexibilidade de Paulo, ou talvez Barnabé passando pano, quem estava certo, quem estava errado? A gente adora achar um culpado, né? Mas deixe-me te sugerir um outro pensamento aqui. O que está diante dos nossos olhos é algo mais comum e corriqueiro do que imaginamos. São dois irmãos, dois homens que amam o Senhor, que em certa situação não conseguem olhar olho a olho, que em certa situação das suas vidas não conseguem pensar de maneira comum e entram em desavença. Isso acontece conosco também, não é verdade? Nas nossas assembleias, no ministério de louvor, no das mulheres, no dos jovens, até nos adolescentes, tá? Isso acontece, isso é mais comum do que imaginamos. Isso está presente na vida da igreja. E como eu falei, aqui não estamos procurando culpados, tá? Estamos olhando para um acontecimento comum. Na vida cristã, temos desentendimentos, inclusive de pessoas que amam, e que se amam, e que amam o Senhor também. Sabe qual é o final dessa história? Se você for ver comigo aí, a partir do verso 40, diz que, do verso 39, lá no final, diz assim: então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. O 40, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. E o 41, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. O final dessa história é que nem Paulo nem Barnabé cede o pé. Nenhum arreda o pé, irmãos. E agora a grande equipe missionária está dividida. E eles não se uniram nunca mais. Nós não temos mais relatos que eles se uniram. Barnabé segue viagem junto com João Marcos em direção a Chipre. E deixa eu abrir um parênteses aqui, sabe? Não temos relato bíblico do que o Barnabé fez, mas históricos nos dizem que aquela cidade até hoje considera Barnabé como seu patriarca. Não sabemos ao certo, mas sabemos que Barnabé foi importante para aquela cidade. Já Paulo segue com Silas em direção à região da Síria e Cilícia.
E Lucas, que é o nosso narrador, segue rumo junto com Paulo. Mas o ponto é que na vida cristã nós temos desavença. A equipe missionária se dividiu. Eles não conseguiram chegar a um senso comum. E agora cada um seguiu o seu rumo, o seu caminho. Mas então o que podemos aprender com isso? O que é que esse texto quer nos ensinar? O que podemos tirar de ensinamento sobre isso? Eu quero falar para você, preste bem atenção. A igreja está em construção. A igreja está em construção. E deixe-me definir isso, que eu quero dizer com construção. Quando eu falo que a igreja está em construção, eu quero dizer que a igreja não é formada por pessoas perfeitas. Ou seja, pessoas que já estão prontas. Não é a igreja do Senhor essa. A igreja é formada por pessoas que a cada dia estão sendo moldadas, transformadas pelo Espírito Santo, a serem a imagem de Jesus. E é isso uma das coisas que esse texto nos ensina. Paulo e Barnabé não são perfeitos. Ainda que o consideremos muito, eles não são perfeitos. Então, quando eu falo que a igreja está em construção, é isso que eu quero dizer. E aqui eu não quero te falar como resolver conflitos, porque no último sermão o pastor Léo ensinou, nos mostrou como devemos resolver os conflitos. Mas o que eu quero falar aqui é que talvez você já ouviu alguém falar assim, olha, a igreja está cheia de pessoas hipócritas. Pessoas que falam e o quê? Não fazem. Ou talvez você seja até alguém que vive na igreja e pensa dessa maneira. Mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui, tá? A igreja está em construção. Vamos deixar isso claro? Porque perceba, meus irmãos, que Lucas poderia ter omitido esse relato. Por que ele poderia ter omitido? Porque a igreja tinha acabado de tomar uma decisão para a sua unidade. Agora ele saiu de lá com aval, a igreja está unida, ele poderia ter omitido isso, mas não. Lucas quis relatar isso inspirado por Deus. Duas lideranças, duas pessoas, não é qualquer pessoa, repito, é Paulo e Barnabé. E o que Lucas quer falar com isso? O que Deus quer nos ensinar com isso? Sabe, que eu falei que algumas pessoas acham que a igreja é hipócrita? Deixe-me te sugerir que não é verdade. Não somos hipócritas. Não somos falsos. A verdade é que estamos sendo transformados pelo Senhor. Mas também é verdade que às vezes falamos sobre o amor e não conseguimos amar. Falamos sobre o perdão e é tão difícil perdoar. O ponto é que estamos sendo transformados por Deus. A igreja do Senhor está sendo transformada por Deus. Então ninguém venha com esse papo de que a igreja de Jesus é falsa. Ou que ela fala e não faz. Simplesmente as pessoas estão olhando pela ótica errada. A igreja está em construção. E eu sei, tá, irmãos, que existem igrejas que são hipócritas. Mas são igrejas que nem pregam o evangelho. E eu não quero falar delas, eu só quero deixar isso claro, tá? Eu estou falando aqui da igreja de Jesus. E agora eu pergunto para você, talvez que é membro, ou você que nos visita, mas é alguém comprometido com o Senhor. Porque até então esse pensamento de achar que a igreja é hipócrita e não entender que ela está em construção, vem de pessoas de fora. Mas para você que é membro, você que nos visita e que também é alguém que serve ao Senhor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que ser tão duro com o outro? Por que ser tão duro com o seu irmão? Irmãos, ele está em construção. Estamos em construção. E eu sei que existe sim a necessidade do confronto, isso é verdade. Sempre num ambiente de graça e amor. Mas eu quero te falar que estamos sendo construídos pelo Senhor, estamos sendo moldados pelo Senhor. Sabe um exemplo fácil sobre isso? Imagine talvez você seja alguém muito relacional. E que você conversa com as pessoas, termina o culto, e você conversa, e já sai com 5 cafés marcados para a semana. Irmãos, para alguns isso é muito fácil. Mas deixe-me te falar que para outros isso é tão desafiador. Para alguns é até doloroso iniciar uma conversa, que chega até travar a pessoa. Sabe por quê? Porque o Senhor trabalha na vida de cada pessoa de maneira diferente. E por mais que você olhe e diga, está vendo aquele irmão ali? Ele não quer se relacionar. Ele tem dificuldade com isso. É verdade, irmão. O Senhor quer que nos relacionemos uns com os outros. Mas esse irmão está sendo construído pelo Senhor. Está sendo trabalhar de Deus na vida dele.
Existem muitos exemplos que eu poderia dar: relacionamento, amizades, entre outros. Mas eu quero te convidar, o seu irmão está em construção. Então, por que ser tão duro? Por exemplo, por que olhar agora diferente para Paulo e Barnabé? Dois homens que poderíamos pensar, ele é apóstolo do Senhor, ele não poderia fazer isso. Ele teria que resolver esse problema. Não, ele era alguém que estava sendo construído pelo Senhor também. Nós veremos no final desse sermão o desfecho dessa história, tá? Mas só lá no final. Mas deixe isso frisado em sua mente. A igreja do Senhor está em construção. E diante disso, eu quero te sugerir algumas orientações. Primeira, seja lento em julgar o seu irmão. Seja lento em julgar o seu irmão. Você não sabe o que o outro está passando, a não ser que você pergunte. Mas seja lento em julgar. Às vezes o irmão não está num dia bom. Então tenha paciência. Seja lento em julgar. Tenha paciência, meus irmãos, uns com os outros. Uma outra orientação. Aprenda. Temos que aprender a nos olharmos no espelho. Porque o Senhor também está trabalhando na nossa vida. E nós também temos dificuldade em algumas áreas, que para outro é muito simples e fácil. Então aprenda a se olhar no espelho, entender que o Senhor também está trabalhando na sua vida. Uma outra orientação, meu irmão. Aprenda a olhar para o seu irmão com um olhar de graça. Com o olhar de alguém que vai enxergar alguém que pode ser transformado pelo Senhor. Porque quem olhava assim era o Senhor Jesus, com um olhar de graça e amor. Então seja lento em julgar, tenha paciência com seu irmão, aprenda a se olhar no espelho e olhe com um olhar de graça. Fazendo isso, iremos ver e participar do crescimento e da transformação que o Senhor tem feito em sua igreja. A igreja está em construção. Essa é a primeira coisa que eu queria ver com vocês. Na igreja temos desentendimentos, é verdade, e precisamos entender que estamos em construção. E agora vamos para o segundo ponto. Na vida cristã, seguimos trabalhando, apesar das desavenças. Olhe comigo, por favor, o capítulo 16, o versículo 1. Diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Parem um pouquinho. Como eu falei, Paulo e Barnabé se dividiram, mas ambos continuaram trabalhando. Paulo segue sua viagem. Dois grupos agora são formados. Barnabé segue viagem com João Marcos, Paulo com Silas. E como eu falei, Lucas, que é o nosso narrador agora, no capítulo de Atos, ele segue viagem, juntamente com a trupe de Paulo. Paulo passou pela Cilícia, o plano de Paulo ele fez, consolando os irmãos, cuidando, mas agora na equipe é adicionado um jovem chamado Timóteo. Pode ter certeza que vamos ouvir muito acerca dele ainda. Se você for ver as cartas de Paulo, muito, muito mesmo. Paulo dá tanto apreço para esse jovem, que em 9 de suas cartas, 9, ele cita o seu nome. E às vezes, Paulo cita com expressões, como se fosse de um pai para um filho. Afinal, Paulo considerava Timóteo seu filho na fé. Lembre-se também que às vezes Timóteo era jovem. E tantas vezes Paulo em suas cartas quer encorajar Timóteo, como se fosse dar um empurrãozinho. Vamos, meu filho, vamos. O ponto é que Timóteo não estava, meus irmãos, talvez aos pés de Barnabé. Timóteo era um jovem. Um outro detalhe sobre a vida de Timóteo, se você for olhar comigo ainda no verso 1, diz que Lucas relata que aqui Timóteo já é um discípulo de Jesus. E nós sabemos o porquê Timóteo já é um discípulo. Sabe por quê? Porque em certo momento, lá na carta de 2 Timóteo, Paulo registra que Timóteo ouviu o evangelho de sua mãe, que se chamava Eunice, e de sua avó, que se chamava Lóide. Por isso que Lucas já registra ele como um discípulo. E deixe-me abrir um parênteses aqui. Você que é mãe, você que é vó, já parou para pensar que ensinar o seu neto, o seu filho, pode ter um efeito que pode durar por toda a eternidade? Pode perdurar por toda a eternidade? Sabemos o quanto Timóteo foi importante para o Senhor,
porque sua mãe e sua avó o ensinou acerca do Evangelho. Então voltemos aqui. Não só isso, mas Timóteo já era um discípulo. E olha comigo o verso 2 do capítulo 16. Diz assim: dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então ele não só era um discípulo de Jesus, como os irmãos que estavam à sua volta davam bom testemunho desse jovem. Por mais que ele fosse jovem, todos olhavam para a vida de Timóteo e davam bom testemunho. E lembre-se onde estamos agora, tá? Paulo está seguindo viagem e às vezes a gente costuma, e a gente pode perder Paulo de vista. Paulo está em Listra. E lembra o que aconteceu em Listra? Paulo foi apedrejado. Lembra como está lá escrito? Quase dado como morto. Desfalecido. Acharam que ele tinha morrido. E o texto vai dizer, olha comigo aí no verso 2, que os irmãos que estavam em Listra davam bom testemunho. O verso 3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Só esse início. Então Paulo convida Timóteo para que ele possa seguir viagem com ele. Irmãos, essa não foi uma decisão tão simples. Porque lembra que a mãe de Timóteo, ela provavelmente se converteu na primeira viagem missionária de Paulo. E ela viu tudo. Ela viu a desavença, as pedras sendo lançadas, ela viu o apóstolo Paulo no chão. Imagine para uma mãe dizer para o filho: vai, meu filho, pode ir com esse homem que é seguro, certeza. Não, irmãos, como eu falei, o caminho missionário, até como a gente viu aqui, não é um mar de rosas. Então não foi uma decisão tão fácil para a mãe de Timóteo, tão pouco para Timóteo também. Pense você que é mãe, você deixaria seu filho nessas viagens, sabendo o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Não precisa responder, mas é só para você saber que não foi uma decisão tão simples de ser tomada. Paulo chamou Timóteo e nós sabemos que ele foi. E olha comigo ainda o verso 3, o finalzinho vai dizer: e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. E deixe-me te explicar isso aqui, por favor. Porque na pregação passada, nós vimos com o pastor Léo que a igreja tomou a seguinte decisão: que não era preciso ter a circuncisão, nem seguir essas práticas judaicas para obter a salvação. Tá bom? Deixe isso bem frisado. A circuncisão não era um requisito para se obter a salvação. E aqui Paulo está querendo circuncidar quem? Timóteo. Talvez pensemos, tá, Paulo acabou de dizer que ele é contra isso. Por que ele quer circuncidar? Ele é hipócrita? Não, meus irmãos. Deixa-me te dizer que o que está em relação aqui é simplesmente uma situação que ela está unicamente ligada a uma aproximação cultural. Se você olhar o texto, não há nenhum apelo, por exemplo, dizendo precisamos circuncidar Timóteo para que ele seja salvo. Não. Paulo queria circuncidar Timóteo para que esse jovem tivesse uma aproximação cultural com aquele povo. E não estava relacionado nada a ver com a salvação. Deixe-me te dar um exemplo, talvez, para que você entenda melhor. E aqui eu vou usar um pouquinho até do meu contexto, tá? Imagine que você é alguém que quer ir para o Nordeste, e não para as praias, tá, irmão? Eu sei que todo mundo aqui está querendo ir para as praias, mas podem ir também. Mas imagine que você é alguém que quer ir para o Nordeste, especificamente para o sertão nordestino. E você quer ir com o interesse de plantar uma igreja. E chegando lá, você faz algumas visitas, e domingo te convidam para um almoço. E quando você chega na mesa, meus irmãos, o que tem lá? Uma buchada. Eu sei que alguns ficam assim, mas é muito bom, tá? Mas você pode fazer um esforço e comer aquilo para quê? Para ter uma aproximação cultural. Para que as pessoas olhem aquilo e digam, olha, ele gostou da comida, e às vezes nem gosta tanto, né? Mas só para você dizer, que bom, meu irmão, obrigado. O ruim é que você vai receber vários convites agora, tá? E se você não gostar, isso não tem problema. Você se aproxima culturalmente da pessoa, às vezes pela comida. Diferente, talvez, se você está nesse mesmo lugar, o sertão nordestino, e alguém fala assim para você, olha, vem comer uma buchada, senão você não vai ser salvo. O que é que você faz? Você rejeita. Porque não é condição para ser salvo. É isso que está acontecendo aqui. Paulo está querendo que Timóteo possa circuncidar para ter uma aproximação cultural com os judeus. No final do versículo 3 vai dizer exatamente isso. Olha comigo, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares.
pois todos sabiam que Timóteo era filho de judia, mas o seu pai era grego. Então, não tem nada relacionado aqui com a salvação. Isso está claro. No verso 4, olha comigo, vai certificar sobre isso. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Ou seja, a decisão que acabamos de falar. Não era preciso seguir os ritos judaicos para obter a salvação. Então chegamos à conclusão que Paulo simplesmente circuncidou Timóteo para essa aproximação cultural. Martim Lutero, comentando acerca disso, vai dizer que Paulo era forte na fé. E a expressão aqui que Lutero diz é igual a um ferro, algo que não se dobra, e manso no amor. Então não imaginemos que Paulo em algum momento poderia negociar aquilo que ele acreditava. Olhe comigo, por favor, agora, o verso 5 vai dizer assim: as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. A igreja continuou crescendo. Lembra que, talvez você esqueceu, mas Paulo e Barnabé se separaram, tá? Tiveram uma grande desavença. Mas veja bem, que agora Deus deu um recurso novo para eles. Quem? Um jovem, chamado Timóteo. E eu posso te perguntar, você acha que Paulo não sentiu falta de Barnabé? Irmãos, não sabemos ao certo, mas é quase certeza que sentiu. Eles eram amigos, mas Paulo continuou a missão do Senhor com aquilo que o Senhor proveu para ele, um jovem chamado Timóteo. Por isso devemos continuar servindo o Senhor, mesmo em meio às desavenças. Com o quê? Com as condições que o Senhor nos dá. Porque lembre-se que assim é a missão de Deus. Então nós vimos que na igreja temos desavença e que na vida cristã devemos continuar seguindo. Paulo continuou, Barnabé também. Mas Lucas, no verso 5 aqui, vai deixar em evidência que a igreja está crescendo. A igreja continua crescendo. E por que Lucas fala isso depois de uma desavença tão brusca sobre eles? Sabe para quê? Para que eu e você não possamos nos esquecer do objetivo desse livro. Que Deus é o Senhor da missão. Que aqui em evidência não é Paulo e Barnabé, mas é o Deus de Paulo e o Deus de Barnabé. O crescimento da igreja depende unicamente do Senhor. Ainda que não fosse Paulo, ainda que não fosse Barnabé, tampouco Timóteo, seja qualquer outro, a igreja depende unicamente do Senhor. Por isso Lucas deixa isso aqui, para que possamos sempre lembrar, que poderíamos colocar aqui, como a gente já falou, atos do Espírito Santo, porque é Ele que conduz a igreja do Senhor. Meus irmãos, o Senhor vai fazer a sua maneira, do seu jeito, como Ele quiser, porque Ele é Deus. E não me pergunte, por exemplo, por que Ele usou a discussão. Eu não sei, eu não conheço os planos do Senhor, mas eu sei que o Senhor usou isso para o bem. Lembra, era quantas equipes missionárias? Uma. Agora são quantas? Duas. 2 lugares ouvindo acerca do Evangelho do Senhor. O desfecho é que temos essas 2 equipes agora. Deus usa, meus irmãos, situações que não sabemos, para o bem da sua igreja. Deus usa situações adversas, para o bem da sua missão. Porque o Senhor é o dono da missão. Então não sabemos o seu plano, acerca como Ele faz. O que temos que fazer é descansar e continuar seguindo, trabalhando, mesmo tendo desavenças. E o que podemos aprender com essa segunda parte? Eu quero propor aqui algumas perguntas para pensarmos juntos. Por exemplo, você já pensou em servir o Senhor? Talvez você está passando um momento da desavença, ou você está pensando em servir ao Senhor. Deixa-me te propor alguns pensamentos aqui que talvez impeçam-nos de servir. Alguns podem pensar assim, olha, eu vou esperar ter todos os recursos, e então eu sirvo o Senhor. Talvez ter o número de pessoas desejada, o máximo de pessoas. Aí eu começo a servir ao Senhor. Ou talvez dizer assim, olha, eu vou ajustar toda a minha vida primeiro, e depois eu sirvo ao Senhor. Ou melhor, eu quero ter o tempo necessário, porque até então eu estou sem tempo. Deixe-me te falar uma verdade. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai existir o cenário ideal.
Nunca. Porque a vida cristã é marcada por isso, por problemas, dificuldades. Isso faz parte do nosso meio. Então não ache que quando você tiver todos os recursos, você vai servir ao Senhor. Ou quando o número de pessoas for o desejado, aí sim você vai. Ou quando você disser, a minha vida toda ajustada, isso nunca vai acontecer. Ou quando você falar, eu não tenho tempo para isso. Irmãos, isso nunca vai acontecer. Agora se imagine falando isso para Deus. Senhor, eu não tenho tempo para te servir. Você já pensou? Acho que para ele a gente não tem coragem de falar, né? Mas olhe, Paulo, diante do problema, continua servindo ao Senhor. Ele continuou a sua viagem. Meu irmão, o que te impede, por exemplo, de servir a Igreja Batista Itaipu? Você que é membro daqui, o que é que te impede? Você já parou para pensar? O que é que impede você? Como eu falei, talvez você utilize algumas dessas desculpas. Mas lembre-se, não vai existir o cenário ideal. Precisamos continuar trabalhando, mesmo em meio aos desafios que está à nossa frente. Precisamos continuar trabalhando. O que podemos concluir desse sermão? Nós vimos que temos conflitos na igreja e que mesmo diante deles, temos que continuar servindo ao Senhor, com as condições que o próprio Deus nos dá. É isso que aprendemos olhando para esse texto. Mas antes de encerrar, eu preciso fazer algumas considerações. A primeira é que a vida cristã é assim. Ela é cheia de desafios, mas à medida que conhecemos ao Senhor, o Senhor tem nos tornado semelhantes ao Senhor Jesus. Lembra que eu falei? Ele usa situações adversas. Não me pergunte o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei os planos do Senhor, mas sei que Ele pode usar essa situação para a honra e glória do seu nome. Lembra da discussão de Paulo e Barnabé? Não podemos ficar achando que eles não aprenderam com isso. Eles aprenderam, e muito, pode ter certeza. Lembra de João Marcos, o que foi o causador da confusão toda? Um tempo depois, Pedro colocou esse jovem debaixo de suas asas. E sabe o que ele fez? Ele escreveu o Evangelho de Marcos, do qual eu e você já lemos. Deus usou a vida desse jovem, meus irmãos, para honra e louvor da sua glória. Uma outra consideração que eu quero fazer aqui, a primeira é que nós temos esses desafios. É o desfecho dessa história. O que será que aconteceu entre Paulo e João Marcos? Porque quando lemos, parece que Paulo está com rancor com esse jovem. Ele não aceita mais. E para isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. Adianta aí um pouquinho, por favor, suas páginas. 2 Timóteo, capítulo 4. Iremos ver somente o verso 11, tá? Esse é o desfecho da história. Olha o que está aí. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Só Lucas está comigo. Traga quem? Marcos com você. Porque o quê? Ele me é útil para o ministério. Paulo aqui, meus irmãos, ele está no corredor da morte, tá? Essa carta são as últimas palavras do apóstolo registradas. Logo depois disso, sabemos que Paulo foi morto. E no final da sua vida, Paulo convida Timóteo a trazer João Marcos com ele. Mas Paulo deixa enfatizado, porque esse jovem que outrora Paulo rejeitou na equipe missionária, agora é útil para o seu ministério. Por isso, que não podemos achar que Paulo era perfeito. Lembra que eu falei que a igreja está em construção? Paulo também estava. E com o passar dos dias, já velho, Paulo nos mostra aqui em 2 Timóteo, que ele tinha perdoado João Marcos. E que ambos se reconciliaram. Que agora, esse jovem, que já não era mais jovem, João Marcos, é útil para o ministério de Paulo. Esse é o desfecho da história. E que lindo, né? Pensar dois homens de Deus se reconciliando. Agora como um ajudando o outro no seu ministério. E eu te pergunto, por que isso acontece? O que pode fazer isso acontecer? Sabe, vimos uma história aqui que não é tão simples de se ver. O que pode fazer isso acontecer?
Sabe o que pode fazer isso acontecer, meus irmãos? O poder do Evangelho. É por causa de Cristo que podemos mudar. É por causa de Cristo que a igreja está sendo transformada. É por causa de Cristo que, assim como esse jovem, podemos ser úteis para a sua obra. É por causa de Cristo, do Evangelho de Jesus, que podemos continuar servindo, mesmo em meio às dificuldades. Não porque às vezes gostamos ou porque queremos, mas por causa de Cristo Jesus, conseguimos. Irmãos, não podemos correr o risco de achar que é por nossa causa. Ou de acordar talvez e dizer, hoje eu acordei uma pessoa melhor, e agora eu vou conseguir. Não vamos conseguir assim. Precisamos e dependemos unicamente do Senhor Jesus para ser transformados, para continuar servindo a Ele e a sua igreja. Não ache talvez, se eu ler esse livro aqui eu vou mudar. Não, não vai. Ou se eu vou para aquele congresso, não vai também, não vai mudar. Ou se eu pensar positivo, não, isso não vai acontecer. É só por causa de Cristo que podemos mudar. Senão isso nunca vai acontecer. Somente pelo Evangelho. Então, se você quer continuar sendo transformado, peça ajuda a Jesus. Peça ao Senhor para que Ele o transforme. Como eu falei, talvez você não consiga olhar para o seu irmão com um olhar de graça. Peça ajuda ao Senhor Jesus. Somente pelo poder do Evangelho podemos mudar. Podemos servir com alegria a sua igreja. Somente em meio às desavenças, às dificuldades. Somente pelo Evangelho de Cristo. Somente com Jesus, meus irmãos. Não pela força dos nossos braços. Há esperança para os desentendimentos por meio de Cristo. Há esperança para aqueles que eram inúteis por meio de Cristo. Há esperança para aqueles que acham que não conseguem servir. Há esperança por causa de Cristo. Há esperança. Talvez até para você que ouviu esse sermão e pensa assim, eu não tenho um compromisso com o Senhor. Há esperança para mim também. Há esperança para você também. Há esperança para você que começou a ouvir o Evangelho e pensa, eu quero ser mudado assim também. Eu quero ser moldado como a igreja é. Eu quero chegar um momento em servir a igreja também. Há esperança para você também. Mas lembre-se, só por meio de Cristo. Há esperança. O que você precisa fazer? Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Peça ajuda ao Senhor e deixe Cristo te moldar. Repito, há esperança unicamente por meio de Jesus. Só Ele, meus irmãos, pode nos ajudar, mesmo em meio às desavenças da vida. Tendo a certeza que a igreja do Senhor Jesus continuará crescendo, porque Ele é o Senhor da igreja. Então eu queria convidar você a pedirmos ajuda a Ele. Então feche seus olhos. Como eu falei, talvez você precise de Cristo para moldar o seu coração agora. Você que não tem um compromisso com o Senhor. E esse é o momento também para clamar ao Senhor para que Ele mude o seu coração. E que você possa se arrepender dos seus pecados. Ou você é alguém já convertido. Peça ao Senhor para que você continue sendo moldado e enxergue a igreja que está em construção. E continue servindo com alegria.